Essa é uma questão, importante dizer, bastante polêmica. Infelizmente, não há um consenso na doutrina e também não há posicionamentos consistentes dos órgãos de controle. Nós temos no âmbito do Tribunal de Contas da União algumas decisões que dão a entender que a Corte tanto quer manter a aplicação dos decretos de pregão presencial e de pregão eletrônico, como a Lei 10.520. Todavia, a Corte ainda não analisou, então não teve um posicionamento claro que permita afirmar que sim, a Lei 10.520 se aplica integral ou parcialmente. O que nós temos são posicionamentos da doutrina, e esses posicionamentos também são bastante divergentes. Alguns encontram um meio termo para dizer que sim, a lei se aplica apenas em parte. Outros posicionamentos entendem que, na verdade, não há qualquer aplicação da Lei 10.520 para as empresas estatais, de modo que a referência do artigo 32 da Lei 13.303 seria apenas para dizer que devem ser adotados procedimentos análogos à modalidade pregão. No meu entendimento, que também segue a linha do professor Joel Menezes Niebuhr, a lei deve ser analisada em conformidade, porque a lei das estatais é uma lei específica, mas ela não afastou a lei 10.520 como afastou a lei 8.666. Então, no nosso entendimento, né, com a licença do professor Joel, mas no nosso entendimento, a lei 13.303, a lei das estatais, ela deve ser observada no que tange a fase interna da licitação e no que tange a fase contratual, de modo que seriam aplicáveis apenas as disposições referentes à fase externa, isto do momento do início da sessão de licitação, todos esses procedimentos até o seu encerramento, de modo que na fase interna são observados os prazos, inclusive de publicidade, da Lei 13.303 e as normas referentes a penalidades e a contratos, as normas da Lei das Estatais, jamais sendo aplicada a Lei 8.666 e nem mesmo o artigo 7º das sanções. E por que não o artigo 7º? Porque quando falamos em sanções, quando falamos em penalidades, sempre devemos observar a lei mais benéfica. E no caso, a lei mais benéfica é a lei das estatais e a lei posterior. Então, com base nisso, que sustento, acompanhada por outros grandes juristas, que o artigo 7º não vai se aplicar, então, às empresas estatais. Agora, também por acreditar que a lei não traz palavras vãs, e ela trouxe a Lei 10.520, creio que sim, deva ser aplicado em partes a Lei número 10.520. E a quem compete esse esclarecimento? Ao regulamento de licitações e contratos de cada uma das empresas estatais. Quando a gente vai analisar os regulamentos já publicados, vamos encontrar diversas posições, tanto aquelas que adotam exatamente o que diz a Lei 10.520, aquelas que remetem a 10.520 e aqueles regulamentos que sequer aplicam a Lei número 10.520. Como eu disse no começo, ainda é um posicionamento bastante controverso. O importante é, em primeiro lugar, aplicar sempre o que já está disciplinado no regulamento. Mas caso não haja ainda um regulamento, creio que a melhor opção seja esta: observar no que tange a fase interna e a fase contratual, a lei das estatais, e no que tange a fase procedimental, a lei número 10.520.